Welcome, everyone. Thank you to everyone arriving with us. While we just wait a few more minutes just for everyone to arrive, we have some instructions in the chat and on the screen to help you set the translated captions, as today's event will be in Portuguese and English. Apologies that we're starting just a few moments late, and we will take just another minute just to set up those translations. We'd also love for you to share your name and where you're joining from in the chat. We'd love to see where everyone's from joining us today. Welcome, everyone. Hi, Josie. Hi, Susan. If you're just joining us, please do set up those captions to make sure you can read the translated captions of today's event. It will be held in both Portuguese and English. And thank you so much to everyone already sharing your name and where you're joining us from in the chat. Please go ahead and do that if you're just joining us. Welcome to everyone. Hi, everyone. Welcome. Fabulous. So we have another panelist joining us, but I think we can start with the introduction and we'll get going. Welcome to everyone, and thank you to those who have already joined us. Welcome if you're just arriving. We have a hand up. If you have any tech issues at all whilst you're joining, then please do chat in, or you can email support@treesisters.org if you're having any challenges. But make sure the first thing you do is to set up those captions as you arrive. There will be a recording, Hilary. Yeah. So to anyone just joining, please feel free to put your name and where you're joining us from in the chat, and we'll be starting. Let's kick us off. So hi everyone. Thank you so much for joining us today. My name's Georgina Gorman and I'm the Executive Director at Tree Sisters. Today's webinar is called Living in Reciprocity: How Indigenous Wisdom is Restoring the Earth. And we are truly honoured to have joining us today Benki Pianco and some of the team from the Urenka Tasarinsi Institute, who we will introduce shortly. Before I go on, I would like to invite you to take a moment to land with us and share gratitude for our natural world. If it feels comfortable, please close your eyes and we'll sense into your connection with the earth. So take a couple of deep breaths. Feel your feet connecting to the floor and feel your energy rooted and strong. Join us in giving thanks to Mother Earth, to the trees, to the forests, to the sky, the clouds, the wind, to the soil, the grasses, the seas, the rivers, the oceans, the mountains, the rocks, the stones, the birds, the insects, the animals, the fungi, the large, the small, the invisible and visible, remembering your connection with the web of life. As we honour the trees and forests around the world and give thanks for all that nature provides, and remember that we, as humans, are nature. When you're ready, take another deep breath and please bring your awareness back to the space with us today. So again, welcome everyone, and thank you for attending today. If you haven't done so yet, please do share your name and where you're joining us from in the chat. And also please make sure you set your captions on and set your caption language following the instructions that are in the chat.
Our speakers today will be speaking Portuguese and will be hosting in English, so you may need those captions on. Also, just to say that we have the audience with cameras switched off. We're hosting in webinar mode today, and you should also be muted. We have a large group joining us today, and we need to preserve the bandwidth for our speakers. So today I'm delighted to welcome with us Benki Bianco, Leonilson Oliveira, and Niana Gomez, and we have the wonderful floor ready to help with translations if needed. They're all part of the Eurenco Tesserense Institute based in Acre, Brazil. The institute was founded in 2018 by Benki, who is an Ashaninka spiritual leader, and we've been honoured to be partnering with the Eurenco Tesserense Institute together with our partner Aquaverde for the past 5.5 years, supporting their forest garden project, where together we've planted over 100,000 trees. Those trees provide nutritious fruit and nuts to the Ashaninka community, the local town, and visitors, whilst improving soil and air quality and playing a vital role in the local ecosystem. Before we hear from our speakers today, that's the important part, we're not hearing the audio and are not yet seen on the screen. Can everyone hear me clearly? Ron? Yes, perfect. Thank you, Kirsten. Yeah, a few folks in the chat, thank you. I was worried I was speaking into the void then. So before we hear from our speakers, we'd love to share a brief introductory video about the work of Eurenco Tesserense Institute to give you a powerful insight into the context and breadth of their work and to really imagine us all there as we go through today's session. So we're going to play a video for you just now. Chegou o momento de nós tomarmos uma posição. E que nós temos que assumir uma responsabilidade. Quem somos nós aqui? Por que estamos aqui? Nós, indígenas, estamos muito preocupados com toda essa mudança do planeta. Que não é uma coisa que está acontecendo só aqui, não é uma coisa que está acontecendo só lá no outro país, não, é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares por conta da destruição. Eurenco Tesserense significa sabedoria do Criador, aonde essa sabedoria foi entregue aos homens na terra. Então é dentro desse trabalho aqui da Eurenco Tesserense que nós estamos reflorestando, recuperando a terra, tirando as sementes, tirando as frutas, vendo as espécies que hoje são mais afetadas para que essas espécies não se perdam. Hoje aqui a gente cria galinha, a gente tem um sistema de peixe, de hortaliça, a gente tem um sistema de frutíferas, a gente cria abelha, a gente trabalha com medicinas naturais. O europeu pode fazer esse modelo também na sua terra. Então quando os jovens vêm da Europa para cá, a gente fala, lá também não tem animal? Lá também não tem semente? Não tem plantas? E por que não faz em sua terra também? Então a única esperança nossa hoje é de poder trazer esse recado para o mundo, de que não adianta mais esperar e nem pesquisar o que nós temos aqui fazer, para a gente poder restaurar o que já foi destruído na Terra. Thank you. It's an incredible video. As many times as I've seen it, it's always incredibly inspiring and I think helpful context for our conversation today. So we're about to begin. A final reminder to turn on the captions if you haven't done so already. The instructions are in the chat.
We do hope that the translated captions work well enough, but if there are any issues, then Flor has kindly offered to step in and help with the translations in case we have any difficulties. So we are also going to turn the chat off very shortly. So if you have any tech issues, please email support@treesisters.org. And save any comments or questions for the end. If we do have some time for Q&A, we'll come back to them. But for now, we'd love for you to just focus on the translations and focus on the words that are being shared. So we'll turn the chat off shortly. So let's get started and hear from our speakers. So would you please introduce yourselves? Share with us your names, your roles in the Yorenka Tassorensi Institute, and if you would like, how you came to be involved in the Institute. So over to you, Benki, if you'd like to start us off. Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar esse momento tão importante, né, com todos esses alunos, professores, doutores de outro lado do mundo. Eu, como já foi feita a introdução, me chamo Benki, né, fundador aqui do Instituto Yorenka Tassorense, aonde nós temos criado um sonho que hoje não é mais só sonho, é realidade daquilo que nós temos buscado a construir para poder ajudar, orientar a população daqui de Marechal Thaumaturgo, mas também ajudar a orientar o mundo num pensamento de que essa situação das mudanças climáticas, essa mudança global que vem acontecendo sob esse efeito, né, de contaminação, da poluição do tempo, da contaminação das águas, destruição da floresta, né? E hoje é chamado essa atenção para nós, né? E nós, povos indígenas, temos carregado essa preocupação como um dos pontos fundamentais, porque é de onde tiramos nossa sobrevivência, é de onde tiramos todo o nosso sustento. Então, nós temos hoje, em nosso movimento tradicional, o maior cuidado por essa biodiversidade, porque sabemos que sem a floresta, sem a água, né, com a terra poluída ou a terra seca, a gente pode passar por um problema muito sério, né, de alimentos, e nós possamos até morrer por conta de tudo isso, né? Então, essa destruição nos traz grandes preocupações. O trabalho do Instituto Yorenka Tassorense não só iniciou aqui aonde nós estamos, no Instituto, mas a gente começou muito atrás, né? Desde 1989, quando eu comecei na aldeia Piltia, dentro da nossa terra, aonde eu nasci, e trouxe, herdando esse conhecimento dos nossos antepassados, né? Do nosso avô, da nossa avó, do meu tio, da minha tia, meu pai, minha mãe, né? Que foram grandes sábios de ensinamento para mim, principalmente da linhagem dos meus avós, que trouxeram muitas histórias importantes, né, nesses ensinamentos, nos orientando o que é a terra para a nossa sobrevivência, o que é a floresta, o que é a água, né? O que é essa conexão do homem com essa vida desse universo em que vivemos. Porque nós dependemos de tudo isso para sobreviver. Dependemos do ar para respirar, da terra, da água para beber, da terra para nascer as plantas, das frutas que comemos, das medicinas,
de cada coisa que são ligadas a todo um ecossistema que traz a sobrevivência tanto do homem quanto das espécies que hoje vivem na Terra. Então, nas histórias de nossos antepassados, nossos avós, sempre falavam: se você tira uma planta, coloca outra. Se você bebe água do rio, cuida do rio. Se você come peixe, cuida do peixe. Se você come animais, cuida dos animais. Se você come fruta, cuida da floresta. Se você fica doente, precisa de medicina, procure compreender que na floresta nós temos toda a diversidade de medicina. Então, com esses ensinamentos, eu pude olhar e observar de que nós temos uma riqueza tão grande nas nossas mãos que muitas das vezes é desperdiçado por pessoas que muitas das vezes só tiram os recursos naturais sem observar, sem olhar o desastre que muitas das vezes pode causar, ou sem planejamentos que muitas das vezes a pessoa só vem para tirar e nunca vem para observar o que pode causar, né, no futuro, o que pode causar de impacto com as espécies que ali vivem. Então, nós sobrevivemos de um ciclo que nós temos que saber. O que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, plantamos mais de 1 milhão de árvores, bem dizer, em todos os nossos trabalhos que foram feitos na aldeia, na comunidade Apiltia, onde hoje nós tiramos nossa sobrevivência. Criamos um plano de manejo e de uso dos recursos naturais, desde as espécies de animais silvestres, que é do consumo do dia a dia da comunidade, que é o nosso mercado, como as pessoas na cidade têm o mercado que está lá tudo congelado. O nosso mercado é tradicional, aonde nós temos que guardar e fazer o manejo das espécies de animais. Então, se nós não fizermos esse manejo das espécies de animais vivas dentro da floresta, nós não temos um mercado vivo, né? Nós temos um mercado morto. Então, nós temos os rios de onde nós tiramos nossos peixes. Se nós derribar toda a floresta das beiras dos rios, das margens do rio, os rios vão secar. E aí, aonde nós vamos tirar peixe? Aonde nós vamos tirar água para nós beber? Então, com essa preocupação desse plano de uso que nós tivemos, hoje criamos uma sobrevivência que é diferenciada, muitas das vezes, do mundo capitalista ou até mesmo do mundo do comércio, né? Onde hoje a gente vê que a maioria, acho que 90% da população do mundo, bem dizer, quase depende do que as pessoas produzem e que está no mercado. Se as pessoas deixarem de produzir de uma maneira, né, tão consumidora como as pessoas vêm fazendo, muitas pessoas vão morrer na terra, porque tem muita gente que não sabe nem plantar. Não sabe nem plantar uma árvore, não sabe nem tirar uma semente, não sabe nem de onde vem sua comida, não sabe nem de onde vem um animal, nem de onde vem o peixe, nem de onde vem nada. Só comem. Não sabe nem de onde vem uma água, só bebe. E não sabe o que está acontecendo, muitas das vezes, por onde essas espécies ou essa produção está sendo produzida, está sendo tirada para o consumo humano. Então, para nós hoje, de proteger a natureza e cuidar das águas, e sempre estar orientando a nossa juventude, os jovens, os adolescentes, colocando na responsabilidade de pai, filho, mães, para que eles possam estar sendo orientados, para que possam estar, né, sempre trazendo essa reflexão da maneira que nós estamos usando nossos recursos naturais. Então, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo hoje, fizemos em nosso território, trouxemos também isso para o entorno de nosso território. Por quê? Porque o problema não é nosso. O problema não é nosso dos povos indígenas. O problema é das pessoas que estão chegando e estão chegando até os nossos territórios, ao entorno do nosso território. No passado, a gente via que nossos povos indígenas moravam mais de 20 milhões indígenas aqui no Brasil. Hoje, nós não temos mais 1.600.000 pessoas. Por quê? Porque o desastre foi muito grande para os povos indígenas. Mas os pedaços que restaram para os territórios indígenas, nós fizemos a nossa proteção. E que hoje somos exemplo para o mundo
como se proteger a floresta e como altamente se proteger desse grande abismo que nós estamos passando hoje, desses problemas climáticos. Então, hoje, nós, como grandes guardiões desses territórios, estamos trazendo essa mensagem, mesmo com toda a dificuldade, com todos os massacres que nossos povos indígenas tiveram pela perda da língua e seus conhecimentos, muitas das vezes, muitos povos. Mesmo assim, a gente não deixou de mostrar a nossa capacidade, o nosso compromisso com o que nós temos para a nossa sobrevivência, sempre nesse pensamento de estar junto com a terra, junto com essa diversidade. Então, o Instituto Yorenga Tassorense foi criado em 2018, aqui, para que a gente pudesse desenvolver isso aqui em Marechal Thaumaturgo, no município, na cidade, aonde nós pudéssemos envolver a juventude, os jovens da cidade, para que a gente pudesse fazer a juventude, as escolas, passassem a conhecer um trabalho que pudesse trazer grandes benefícios para a alta sustentabilidade da população. Não só visando uma economia, mas visando, sim, um equilíbrio de todo esse ecossistema para a sobrevivência humana. Então, começamos a fazer um trabalho aqui na Yorenka em 2003, 2004, quando eu vim ser secretário de Meio Ambiente aqui no município, numa oportunidade de poder compartilhar com nossos vizinhos os nossos conhecimentos. E daí começamos a comprar pequenos pedaços de terra que eram devastados, que eram destruídos, que tinha pastagem de gado, e a gente começou a fazer o reflorestamento. Fizemos uma parceria com os governantes municipais, desde prefeito e vereadores. Fizemos uma parceria com as escolas, com as instituições do entorno do nosso território, como Reserva Extrativista, Parque Nacional, mas também com próprios comércios, para que a gente pudesse estar passando a essas pessoas uma outra visão de como nós criarmos uma sustentabilidade que fosse compatível com o meio ambiente. Então, de 2004 até 2020, nós criamos um programa que deu resultados importantes para a população de Marechal Thaumaturgo. Então, hoje nós estamos num momento muito, muito importante aqui na nossa região, aonde as pessoas eram muito contra os povos indígenas, aonde as pessoas tinham muito preconceito contra os nossos conhecimentos, a nossa maneira de viver. Mas hoje a gente vê que as pessoas querem aprender mais, querem saber mais, por que nós cuidamos tanto da floresta. E hoje a gente sabe que é um benefício que não vai cuidar só dos povos indígenas, é um benefício que não vai cuidar só dos ribeirinhos, um benefício que não vai cuidar só da nossa cidade, mas é um benefício que vai cuidar do mundo, vai cuidar do planeta, vai dar oportunidade a muitos que hoje não têm de onde tirar mais água e nem de onde tirar mais comida. Então, nós temos hoje uma responsabilidade muito grande que carregamos. E o Instituto veio trabalhando, fazendo essas parcerias, aonde a gente pôde, nesse nosso movimento, fazer parceria com muitas instituições nacionais e internacionais, onde a Água Verde foi uma grande parceira, de onde nós tiramos, tivemos a oportunidade de poder ter essa parceria, de poder fortalecer o nosso movimento e o nosso trabalho aqui no Instituto Yorenga Tassorense. Então, hoje nós temos um trabalho muito importante. Ajudamos a plantar dentro da reserva extrativista, dentro do parque, dentro das terras privadas aqui. Estamos plantando dentro da cidade, estamos levando às comunidades o nosso conhecimento. Então, hoje nós conseguimos desenvolver um projeto muito importante que está trazendo grandes benefícios para toda a população de Marechal Thaumaturgo, assim quanto trouxe uma política mais diferente. Criamos uma política mais diferenciada, aonde a política hoje já tem uma nova visão, já tem um novo pensamento de como desenvolver uma sustentabilidade sem tanta agressão ambiental. E eu sei que isso não foi fácil, quebramos um preconceito muito grande que tínhamos aqui nessa região e que hoje as pessoas têm a gente não só apenas como indígena, mas sim como um sonhador,
mas sim também como um líder, com referência do que a gente criou aqui nesse município. Então, com essa referência, hoje temos demonstrado de que criar uma economia, criar uma sustentabilidade, criar um manejo de toda essa riqueza natural para um benefício que sirva para a população desenvolver uma sustentabilidade que seja agregado a um valor muito mais importante para a vida humana, a gente hoje sabe de que o que a gente fez aqui no município de Marechal Thaumaturgo é resultados importantes. Então, nós temos hoje mais de 2 milhões a 3 milhões de árvores plantadas já com incentivo e, na prática, colocado na terra, recuperando territórios, recuperando terra degradada e que os resultados já estão vindo na alta área de produção, aonde nós estamos produzindo centenas e milhares de frutas aqui no nosso município, aonde muitas pessoas hoje vendem no mercado, vendem nas escolas, vendem para o governo, e estamos criando hoje uma merenda referenciada, diferenciada aqui no município de Marechal Thaumaturgo, com os produtos que a gente hoje já tem produzido. E o pensamento nosso é de plantar muito mais árvore. E nessa parceria com a Água Verde, nós tivemos a oportunidade de aprender muito, mas também ajudar muita gente perante ao mundo inteiro. Como hoje temos levado aí para a França muitos de nossos conhecimentos para a juventude, aonde temos um trabalho importante com Benjamin, que veio daí também, da França, assim como temos levado, né, também para a Inglaterra, temos levado para a Itália, temos levado para os Estados Unidos, temos levado esse conhecimento para o México, temos levado esse conhecimento para o Peru, temos levado esse conhecimento para a Colômbia, Equador, temos levado para todos os lugares de onde vieram cada pessoa que vieram aprender com a gente. E aonde essas pessoas estão implantando esses projetos, a gente está vendo resultados importantes. Assim como nós temos colocado no nosso Brasil, em todos os lugares, em muitos cantos do Brasil, levado essas experiências que hoje têm trazido grande resultado nos seus territórios. Desde a proteção das suas línguas, dos seus conhecimentos, de seus territórios, de sua sustentabilidade. E assim a gente tem mostrado e demonstrado que esse resultado a gente só faz fazendo, a gente só faz colocando a mão, a gente só faz junto, unidos, porque sozinho é muito difícil. Mas mesmo assim nós estamos fazendo a nossa parte, com muita dificuldade. A gente sabe que o planeta é muito grande, a gente sabe que os conhecimentos são diferentes, mas a gente não deixa de poder estar levando esse pensamento para onde a gente vai. Além de tudo que a gente tem feito em vários lugares do mundo, a gente também tem trabalhado para alta conscientização de todas as pessoas que têm participado junto com a gente aqui no Instituto Yorinka Tassorense. Muitas pessoas que vêm doentes psicologicamente, a gente tem dado a oportunidade, né, de mostrar nossas medicinas tradicionais, de falar sobre os valores que tem sobre as nossas tradições, e a gente sempre colocando de que a gente só vai ter resultado fazendo. A gente só vai ter resultado juntos. Então, é um ajudando o outro. E eu acredito que essa grande rede, essa grande, né, aliança que nós estamos fazendo com muitos projetos de muitas instituições que têm apoiado, a gente tem conquistado muitas coisas aqui e também tem mostrado muitas coisas para o mundo. Compramos, né, na época do Thomas, a gente fez muitas coisas aqui, conseguimos comprar territórios aqui, terras, e ainda estamos comprando terras devastadas para plantar cada dia mais. Então, hoje o Instituto tem criado aqui um projeto, né, de um sonho que foi muito importante, aonde muitos jovens hoje têm sido beneficiários e ser também beneficiado, né, com o que a gente tem feito aqui. Então, nós aqui estamos plantando, né, como eu falei, mais de 2,5 milhões aqui já de árvore, né, dentro da nossa região aqui do município de Marechal Thaumaturgo, reflorestando nossos espaços, e a gente não cansa por aqui. A gente ainda continua plantando. Criamos a piscicultura para que a gente possa fazer um modelo sustentável,
né, criando uma alta soberania da nossa própria sobrevivência, para que a gente possa ter isso dentro do nosso projeto marcado, que a gente é capaz de fazer, sim. Só precisa nós ter compromisso com o que a gente está sendo, né, responsável. Então, hoje, para me deixar para os meus filhos e netos, eu preciso fazer hoje. Para mim me alimentar quando eu estiver na minha idade avançada, eu preciso fazer hoje. Não esperar para o amanhã ou outro vir fazer, né? Então, a gente tem que colocar a mão naquilo que a gente precisa construir. Então, nós conseguimos fazer hoje já, conseguimos inteirar já 50 açudes aqui no nosso instituto, junto com o nosso grupo de jovens, e a gente tem a esperança de fazer muito mais ainda aqui no município. Então, daqui do Instituto, a gente já tem produzido quase 500 açudes aqui no município de Marechal Thaumaturgo, aonde nós estamos colocando o nosso conhecimento, expandindo o nosso conhecimento para as comunidades. Assim também quanto a gente está fazendo em cada açude o reflorestamento de cada espécie que é preciso para alimentar os peixes dos açudes e reduzir a criação de gado, reduzir o desmatamento, né? Colocando isso para conscientização da população. Então, hoje nós também estamos fazendo a criação, né, de aves para que a gente possa ter as próprias aves aqui, galinhas na nossa casa, espécie de aves aqui na nossa casa. Então, vamos fazer um projeto aqui grande de criação de aves. Além da criação de aves, também estamos fazendo a tartaruga, o tracajá, né? O manejo dessas espécies que hoje já foram quase extintas no nosso município, né? Na nossa cidade e em muitos lugares do mundo que já não tem mais, né? Então, aqui nós estamos trabalhando a recuperação. Então, assim, nós estamos com um projeto importante de fazer a recuperação de animais silvestres, de espécies que hoje estão extintas e algumas que estão em fase de extinção, para que a gente possa aqui recuperar novamente em nossos territórios, para que a gente possa ter novamente essas espécies vivas, né, e produzindo aqui junto com nós. Então, é um projeto que a gente não vai parar. Aí eu vou morrer, meus filhos vão continuar, né? Meus netos, meus sobrinhos vão continuar, para continuar isso para frente. Então, eu quero aí deixar minhas palavras com esse sentimento de gratidão, de poder ver de que esse trabalho que nós estamos fazendo, né, compartilhando isso com o mundo e também, né, o mundo compartilhando com a gente, né, em altos benefícios que muitas das vezes aqui a gente não tem como recursos financeiros para a gente poder comprar terra e a gente até mesmo plantar nossas terras, ajudar a comprar algumas ferramentas, máquinas para a gente desenvolver os nossos projetos. Então, a gente tem colocado sempre que essas parcerias têm sido fundamental e muito útil para o nosso plano, né, de desenvolvimento aqui nessa região. E vamos continuar fazendo nossas parcerias para que a gente possa fazer muito mais, para a gente poder construir muito mais, ensinar muito mais e aprender muito mais com todas as pessoas que vierem aqui dentro para estar junto com a gente. Então, essas são as minhas palavras, resumindo todo o nosso projeto do que a gente tem desenvolvido aqui no município de Marechal Thaumaturgo. Thank you so much. Thank you for sharing your beautiful words, for sharing the history and the context, a bit more about some of the challenges that you faced and the successes of this approach, and reminding us already about how we can live in reciprocity more with nature. You mentioned around taking one plant, planting another, looking at the drink if you're drinking from the river, caring for the river. And that's an important takeaway for today, is how we can all live in reciprocity with nature more. So thank you for starting us off. I'd love to hear from Leah Nilsson and Niana. If you'd like to introduce yourselves and share with us your names and your roles at the Yorenka Tassarensi Institute. And thank you, Flor, for helping. Obrigada, Flor. Bom dia. Quero primeiramente agradecer vocês aí da organização Trisystem. Não sei nem como é que
se pronuncia esse nome, mas a gente está aqui para somar, né? Somar forças, unir as mãos e fazer um projeto que venha beneficiar a população da Amazônia, e não só o povo da Amazônia, mas sim o mundo que hoje está precisando desses modelos de projeto, e que hoje está se expandindo no Brasil e chegando também na Europa. Aqui a gente passa, as pessoas de fora olham que a gente vive num paraíso. A Amazônia é um mar de floresta que não tem fim. Mas a gente sabe o que está acontecendo na Europa, está acontecendo na Amazônia, está acontecendo no deserto, está acontecendo em outros continentes do mundo. A Amazônia está passando por um momento de muita transformação. Rios secando, lagos que estão sumindo, rios que estão secando, diversidade de animais que estão se refugiando para outros lugares e lugares que estão ficando sem alimento e sem água. Isso é real, é uma coisa real que já está acontecendo e em breve, não tanto muito no longo prazo, mas a gente pode ter certeza que a qualquer momento pode acontecer muitas coisas que vai mexer com muitas famílias, com muitas cidades, com muitos povos indígenas que moram na Amazônia. E o nosso trabalho, as pessoas hoje na Amazônia, a gente já quebrou esse preconceito que tinha na época, né? Que por que estão plantando a floresta no meio dessa grande biodiversidade? Essas pessoas estão loucas, estão malucas. Por que estão fazendo isso, né? No meio de uma riqueza dessa tão grande. E para o governo isso era um atraso para o nosso sistema, né? Então a gente não desistiu. A gente está aqui em Marechal Tamaturgo, acho que uns 19 anos, né? O Benck já vinha trabalhando isso desde criança dentro do povo Axanica. Quando ele veio para Marechal Tamaturgo, ele veio trazendo essa missão, né? Essa fala aqui para a população de Marechal Tamaturgo. E foi muito difícil na época, porque naquela época nem se imaginava em sistema água-floresta, em cuidar do rio, da floresta, porque a gente viveu dentro de uma cultura onde o mercado é a floresta, o mercado é o rio, é o lago, né? O hospital, a farmácia é a floresta. Então, passado o tempo, a gente viu que as mudanças climáticas começou a chegar aqui e bem rápido. A gente hoje não pode mais trabalhar no sol quente por conta da quintura. A gente planta 50 mil árvores, a gente tem 25 mil, porque a maioria das árvores, a gente tem uma perca muito grande por conta do aquecimento, né? Por conta da quintura. E para a gente fazer um sistema com um sistema de irrigação na época do verão se torna também muito caro. Aí a gente não tem recurso para bancar uma estrutura dessa, um plantio de 100 mil árvores com sistema de irrigação, porque é um dinheiro muito alto para comprar mangueira, bomba e fazer isso. Mas tendo um sistema desse, você tem todas as plantas plantadas vivas, né? Então é um gasto maior, mas você tem mais chance de manter um SAF vivo. Então, assim, a minha fala é bem pequena, só quero agradecer você por esse apoio, pela parceria, e que a gente está aqui fazendo esse trabalho com a juventude de Marechal Taumaturgo, e é mais uma porta que se abre para Marechal Taumaturgo, para cá, para a região, porque isso é uma coisa inédita, que não tem em Cruzeiro do Sul, não tem em Rio Branco, eu não sei se tem em outros estados brasileiros. E a gente está fazendo isso em Marechal Taumaturgo, né, aqui na ponta do Brasil, na fronteira de Brasil e Peru, reunindo a juventude, as escolas, os diretores, os secretários, o prefeito, e esperamos que a gente tenha continuidade para que isso sirva também para outros estados brasileiros, para outras escolas, para outros municípios, para olhar a questão do lixo, a questão do rio,
porque hoje o nosso esgoto, o nosso saneamento que vem dos municípios, no Brasil não tem nenhum estado que tenha esse tratamento de água. Então, o nosso rio está sendo morto pela essa contaminação por nós mesmos humanos, né? Pelas nossas coisas que a gente utiliza no nosso banheiro, na nossa cozinha. Então, isso está levando ao nosso mercado, que é o rio, está acabando a vida aquática. Então, o nosso pensamento é de levar essa visão, né? Que a gente não vive sem a floresta. Isso é a realidade. A gente não vive sem um rio. A gente não vive sem beber água. A gente não vive sem respirar. Então, se a gente tem um sistema desse, uma economia sustentável, isso todo mundo tem. Eu tenho aqui, você tem aí no seu país, porque você precisa respirar, você precisa ter um planeta sadio. Então, não vai servir só para mim, vai servir para as futuras gerações, vai servir para todo mundo. E hoje é possível fazer isso, mas a gente sabe que nós somos como formiguinhas, somos pequenos no meio desse sistema que já foi implantado no mundo. As pessoas hoje estão dentro desse sistema e não tem como mais parar de produzir, de tirar minério, de tirar petróleo, de tirar ouro, de tirar todo tipo dessa coisa para poder enriquecer o seu reino, o seu banco. Então, assim, o nosso sistema é de hoje ter fruta boa, medicina, floresta, peixe, é, proteína, tirar o gado, porque hoje a Amazônia é um dos maiores produtores, acho que, de gado do Brasil, acho que até do mundo, não sei. Então, assim, o nosso sistema é de poder introduzir isso e de colocar uma proteína não só do boi, mas sim tem outros animais também que pode ter aí, a galinha, o pato, o peru, vários outros. Tem muitos animais também na mata que pode ser criado também, né? A gente pode domesticar esses animais que estão na floresta e criar um sistema diferenciado para nós ter um produto e exportar ou vender, comer. E é possível fazer isso sem destruir a floresta para poder colocar só o gado ou colocar só a soja, ou só o milho, ou só o arroz. Então, fazer um sistema que seja natural, sem química e que seja um produto que você coma uma fruta e ela tenha um sustento. Como a fruta que é comprada hoje, que a Embrapa introduz, você come 10 para dar, sei lá, um valor de uma, né? Então, esse é o nosso pensamento. E vamos estar juntos aí para pensar em algo melhor, em coisa melhor, e a gente está aqui preparado para. A nossa missão é essa. A gente não para de fazer porque é a nossa missão. E a gente vai fazer tudo aquilo que for ao nosso alcance. Então, obrigado. Thank you. Thank you, Leah Nilsson, for sharing that and sharing us how we can get back to a different way. Nayana, can I invite you in? Bom, então, é um prazer, né? Boa tarde, um prazer estar aqui, de ver você e a gente se sente feliz por essa troca, né? De conhecimento, por essa troca de trabalho, né? De ensinamento que a gente pode estar aqui buscando e também levando, né? Para outras pessoas. Então, assim, esse projeto hoje, ele tem, né, ele tem trago para nós uma base, né, uma base da continuidade do histórico de todo o processo que o Bank desenvolveu há 20 anos atrás, quando ele saiu da aldeia dele para vir para a cidade. Então, o foco dele, o objetivo dele foi trabalhar a juventude, né? Então, assim, hoje eu sou prova viva dessa juventude que ele trabalhou, assim como o Leonilson também é prova viva dessa juventude que ele trabalhou há 20 anos atrás. Então, a gente está aqui acompanhando já, né, os trabalhos dele, tudo que ele vem desenvolvendo já há 20 anos, né? Todos esses projetos de reflorestamento, né, de apoio,
cultural a outras comunidades, a outros povos, a gente vem acompanhando. Então, assim, eu sempre falo que esse projeto aqui, né, que a gente deu o nome dele de Plantar com a Juventude em Marechal, ele é a base do primeiro projeto que o Compadre Bank criou lá atrás, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, e hoje vem sendo desenvolvido por nós juntos, né? Pelo Leonilson como coordenador, pelo próprio Compadre Bank como coordenador também, presidente do Instituto, e o Leonilson como presidente da Associação de Jovens. Então, eu sou tesoureira da Associação de Jovens e sou gestora financeira do Instituto Yorenka Tassorense. Então, assim, juntos, né, e também a Flor e toda a nossa equipe, nós desenvolvemos esse trabalho com a juventude em Marechal, tanto dentro da cidade, como também nas comunidades e aqui também dentro do Instituto. Então, além da produção das mudas, né, a gente doa as mudas, a gente leva, né, muitas pessoas buscaram, muitas pessoas mandam mensagem para a gente, quando eles verem as fotos, as postagens, divulgações, eles procuram a gente pedindo, né, as mudas que querem plantar, querem cada vez mais plantar. Então, isso assim, é muito gratificante para a gente, que a gente vê que está despertando isso dentro da população, né? Como o Leonilson falou, lá atrás, há muito tempo, as pessoas tinham esse preconceito. Por que plantar na floresta? Se a gente tem tanta floresta, se a gente tem tanta riqueza, por que plantar? Mas hoje a própria população está se alertando a respeito disso, né? Eles estão vendo, eles estão sentindo, né, que tem que contribuir, tem que fazer mais, né? Tem que plantar mais para ter uma fruta, né, para ter um ar mais puro, para ter uma floresta em pé. Então, assim, esse projeto, ele trouxe para nós um benefício muito grande, que é essa troca de conhecimento entre a juventude e nós aqui, Instituto e associação, e a própria instituição, né, 360, que está doando, que está apoiando. Então, assim, esse é um ponto muito forte desse projeto, né, de estar levando esse benefício para as comunidades e para a juventude, que o foco principal é a juventude. Porque hoje, se uma criança for educada, se um jovem for educado, for sensibilizado, ensinado do tamanho que é a importância desse conhecimento, de cuidar e preservar, né, a gente vai ter uma segurança bem maior da nossa floresta, da nossa natureza. E as reflexões dos benefícios do projeto são esses, né? Assim, no geral, para a juventude. E para a mulher, aqui na floresta, assim, estou respondendo a pergunta que você fez, né, em especial para mim, como mulher. Para a mulher aqui na floresta, né, ele vem a beneficiar em tudo, né, assim. Mas, assim, a nossa base aqui na floresta, né, é de ser um pilar, de ser um sustento, né? Nós, mulheres, nós somos uma base para os homens. Então, como se diz assim, para um homem ser forte, né, e ele alcançar os seus objetivos, ele tem que ter uma mulher do lado, né? Então, ele tem que ter uma mulher que ajude ele a construir essa base, né? Então, assim, nós mulheres ajudamos, a gente faz comida, né? A gente serve um suco, a gente serve um lanche, né? Quando a gente pode também, a gente vai lá e planta, né? A gente semeia as sementes, e assim, o fortalecimento é esse, né? De um ajudar o outro. Se tiver alguma pergunta também que você queira fazer, fique à vontade. Thank you so much, Nayana, for bringing in the youth and sharing how you've come through that journey, both you and Leah Nielsen for 20 years. It's incredible. And for also bringing in the voices of the women there and how the project and your work is uplifting women to plant crops and sow seeds and grow more nutritious food to serve and cook. So thank you so much for bringing that in. There are so many questions that I have to ask you all, so it's a challenge to narrow it down. But
Benki, I'd like to come back to your vision and ask you to share more about your vision for the Amazon and for the future of the world. If you can share with our audience today. Hoje a minha visão sobre a Amazônia, o mundo, eu carrego grandes preocupações por 3 pontos que são fundamentais na vida humana, né? Na sobrevivência da humanidade. Hoje, em primeiro lugar, quando nós olhamos para todos os impactos ambientais que ocorrem sobre os empreendimentos de governo, os empreendimentos de indústria, os empreendimentos industriais, né? Mas também os empreendimentos que são feitos com as estradas, né? Rodovias que são feitas para exploração de minério, né? Dentro da floresta amazônica, para exploração de madeiras, né? E até mesmo para exploração, né? de produtos que são tirados de dentro da floresta de uma maneira sem um planejamento, né, para 100 anos de segurança ou de equilíbrio de um projeto que não possa só causar impacto, mas como também esse projeto possa causar, né, sustentabilidade e visibilidade do futuro. Porque as pessoas pensam muito no que ganham no presente. Elas pensam muito no que elas fazem para ela, como indústria, como empresa, né? Quando a gente olha para os bancos, quando a gente olha para as indústrias madeireiras, quando a gente olha para as indústrias de minério de ouro, minério de ferro, minério de casterita, minério de calcário, quando a gente olha para as indústrias, né, que também de produtos, né, agrícolas, né, que são exportados para outros lados do mundo, para quando as pessoas das indústrias de bovinos que criam gado da riba floresta. Então, quando a gente olha para os impactos que tudo isso está trazendo dentro dessas produções, nos traz grandes preocupações. Falando de Amazônia, mas também com exemplos já de outros lugares do mundo, do que estão acontecendo, do que aconteceram e do que está acontecendo. A gente vê que hoje o petróleo é um problema muito sério no meio de uma floresta, no meio do meio da floresta onde nascem todos os rios. Se a gente colocar um poço de petróleo no meio de uma nascente dessa, no meio da floresta, o que é tirado de petróleo e o que pode derramar dentro desses rios, como já aconteceu em alguns lugares do nossos rios amazônicos, do rio ficar poluído para sempre. Centenas e milhares de espécies podem sumir daquele lugar. Além de espécies de animais. Nós temos exemplo no Brasil, temos exemplo no Peru, onde hoje centenas e milhares de espécies hoje, até mesmo de seres humanos, de povos indígenas, todos contaminados, sem mais muito tempo de sobrevivência. As pessoas que tinham a sobrevivência de 100, 80 anos de vida, hoje estão tendo 30 anos, 25 anos de sobrevivência, no máximo. Porque estão todos contaminados. E quem é o culpado? Quem trouxe essa culpa? Quem gerou essa culpa? Quem foi o responsável disso? A economia mundial. A maneira que as pessoas veem a sustentabilidade econômica. Então, essa preocupação que eu carrego como uma liderança indígena de poder chamar a atenção, não só olhando o que o minério de petróleo faz, mas o minério de ouro. O que o ouro está trazendo na nossa floresta amazônica. O desastre que estão acontecendo com mercúrio dentro dos rios. Muitos e centenas de povos indígenas hoje estão contaminados com mercúrio. Doente. Centenas e milhares de espécies de peixe que ninguém come mais, todos contaminados com mercúrio. Só por exploração de um produto que estão sendo tirados de dentro dos rios, dentro da floresta. As águas já não podem ser mais consumidas se não passar por um tratamento hoje
científico dentro de um padrão para fazer uma limpeza da água. E hoje as pessoas estão morrendo por conta disso. Doenças e mais doenças estão ocorrendo por conta disso. Quando a gente olha para os empreendimentos de criação de bovino, centenas e milhares de hectares todos os dias de florestas estão sendo desmatadas para colocar uma monocultura de criações de animais de uma escala tão grande que hoje nos traz preocupação pela seca que está acontecendo. A seca que está acontecendo na floresta, aonde nós estamos vendo, cada ano, a nossa floresta acontece incêndio desequilibradamente, levando centenas e milhares de espécies de animais todos os dias a seu fim de extinção. Então, isso é um problema muito sério que nós estamos passando na Amazônia. Mas também quando a gente olha para os produtos agrícolas, da agricultura que são feitos para o consumo também. Quando a gente olha a maneira que as pessoas estão explorando e criando, através das indústrias, alta escala de produção para exportações internacionais. A maneira que ele faz o desmatamento, de colocar aqueles imensos tratores com corrente desmatando a floresta, não sem respeitar o meio ambiente, levando o que tem dentro ao fim da vida. Tanto espécies de animais terrestres quanto pássaros, depois coloca fogo, depois tira toda a madeira, coloca no comércio e nas indústrias, vende e transforma aquilo em uma grande escala de produção de produtos agrícolas. E aí o que é que vai acontecer? Vão aradar, vão jogar ali dentro várias químicas produzidas industrialmente para uma produção para que os animais não possam tocar, como inseticida, pesticida, todos os tipos de pesticida para ter uma produção melhor. E aí, o agrotóxico, o que acontece com as espécies? Então, os pássaros não podem comer os alimentos por conta que está contaminado. E os pássaros morrem. Não pode mais beber água do rio, que está contaminada com agrotóxico. Além de ser exportado um produto químico, além da população do nosso Brasil comer produtos químicos, e é o que a gente vê hoje, o que acontece nas doenças, nos cânceres, que está acontecendo em milhares e centenas de pessoas todos os dias morrem, doente, por uma química que é consumida. Então, a gente vê hoje que todas as espécies de animais que são criadas dentro de cativeiros pelas indústrias, todos são hormonizados, todos são colocados química. E hoje a gente vê pessoas todas doentes, com diabetes, com tantas outras doenças que são impregnadas no sangue das pessoas. Então, essa preocupação que eu carrego de estar falando isso para a juventude, de estar falando isso para os doutores, de estar falando isso para os bioquímicos, para estar falando isso para as indústrias e para estar falando isso para os farmacêuticos, porque hoje é vacina por cima de vacina para tirar doenças, para evitar doenças, imunizar pessoas. Não é assim que vamos salvar o mundo. Não é assim que vamos fazer a transformação do mundo. Colocando química em vida de pessoas, criando doenças para colocar remédios, poluindo o rio para dizer que nós vamos agora ter que gastar dinheiro para despoluir um rio. Se a gente puder evitar tudo isso, a gente pode ter uma vida mais longa nesse planeta Terra. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter o fim muito mais rápido do que o que imaginamos. Então, é com essa preocupação que eu trago a minha mensagem da Amazônia para o mundo inteiro tomar responsabilidade. Esse ensinamento não pode ficar só na mão dos professores, não pode ficar só na mão dos doutores. Ele tem que ser passado para a nossa juventude, que estão sendo orientada dentro das escolas. A juventude, as crianças, ela não pode ser orientada só apenas para se tornar um bioquímico, para se tornar um cientista, para se tornar um doutor que está ligado a toda uma academia. É como se fosse uma farsa na nossa mente, uma projeção na nossa mente, que a gente vê o que as pessoas estão vivendo hoje.
As pessoas projetam as pessoas para individualizar cada pessoa em seu lugar. E cria, assim, dentro da indústria, um comércio psicológico, aonde a gente vê hoje o que as pessoas, muitas das vezes, aprendem para desenvolver uma economia, para desenvolver uma técnica. E a técnica principal é cuidar da nossa vida e é muito pouco cuidada. Porque esses alimentos todos que estão vividos são tudo que a gente vê hoje jogado no lixo da terra. E é o que a gente vê hoje, o que as indústrias fazem. Além de emitir todos esses gases de efeito estufa, que hoje está mudando o planeta inteiro, a gente está vendo o efeito que também atinge a própria terra. A gente vê todos os rios sendo poluídos, rios secando, peixes morrendo, animais morrendo, homens morrendo e ainda estão criando guerra. Ainda estão criando guerra, criando bomba, criando química, criando arma para poder se tornarem dono do quê? Dono de um fim aonde todos vão pagar. Vão pagar um luto que estão próprio criando pelas suas próprias vidas. Então a gente tem que fazer essa transformação da juventude, tem que fazer essa transformação dos professores, dos doutores, dos bioquímicos, dos químicos, das pessoas que estão mentalmente contaminadas e poluídas. A gente não pode dar isso para nossas crianças. A gente não pode deixar isso como exemplo para nossas crianças. Porque não é com guerra que nós vamos ganhar o mundo. Ou não é com guerra que nós vamos ter felicidade. Não é com guerra que nós vamos ter amor. Não é com guerra que vamos ter sentido de sobrevivência. Então, com esse sentimento, eu vejo a Amazônia como um dos maiores lares, o maior berço ainda de uma terra verde que hoje ainda segura todo um planeta Terra, que dá suporte à segurança desse planeta Terra. E a gente vê sendo assassinada pelos seres humanos, sendo mortas pelos seres humanos, porque a floresta não sabe falar como nós, os animais não sabem falar como nós, as águas não sabem falar como nós. Então é um inocídio, é um suicídio que a humanidade está fazendo com todo esse planeta Terra. E nós vamos junto morrer também. E nós vamos junto ser exterminados na face da Terra, porque nós não estamos tendo cuidado com o que nós temos de riqueza. Toda a nossa riqueza está sendo morta pelas nossas próprias mãos. Então é com esse sentimento que falo sobre a Amazônia, que falo sobre esse projeto de desenvolver as nossas práticas, a nossa consciência. Porque hoje eu vejo muitas pessoas falando de consciência, de sustentabilidade. Será que a consciência é a gente ver que essa ciência está fazendo uma doença? Então vamos transformar essa ciência num valor muito maior, que ela não possa só vir matar, mas também ela venha também ajudar a construir o sonho e o futuro da humanidade. Porque a gente está vendo que a ciência trouxe e está trazendo uma das doenças mais graves do mundo. E a gente tem que tomar esse sentimento como transformação para o nosso futuro. Então, eu faço um pouco de cada coisa, deixando uma pergunta para todo mundo. Para onde nós vamos hoje? O que é que os professores, o que é que os doutores, o que é que os cientistas, o que é que as indústrias, o que é a economia, o que é que os governos querem fazer com a Terra? O que as pessoas querem viver em cima da Terra? Então é o momento de pensar para onde nós vamos seguir e por que estamos aqui. Por que estamos aqui em cima da Terra? O que é que estamos fazendo aqui? Nós estamos assassinando uma das maiores riquezas que nós temos no mundo sobre a nossa sobrevivência. Estamos assassinando. E essa responsabilidade tem que estar nas nossas mãos. E é por isso que nós temos um projeto diferenciado de mostrar que nós somos capazes de fazer diferente. A gente vê a população, a humanidade crescendo muito, muito. São bilhões de pessoas para consumir o que a Terra tem. Aonde vai chegar?
com esses milhões de pessoas com uma terra morta? Morrer também. Não vai sobreviver ninguém. Então é com esse sentimento que deixo as minhas palavras como uma liderança que trago essa responsabilidade de poder estar compartilhando isso com o mundo e de dizer que os resultados, por tudo isso que está acontecendo nas mudanças climáticas e globais, que a gente possa sonhar pelo menos um pouquinho do nosso tempo de colocar uma semente na terra. Nesses milhões de pessoas que tem na terra, eu acho que nós temos 90% de quem come e bebe e nunca plantou uma terra, nunca plantou uma floresta, nunca cuidou, bem dizer, de um rio, nunca cuidou do seu lixo. É jogado em todos os lugares e a gente vê a terra morrendo e só as pessoas consumindo. Então vamos ter que pensar para saber para onde a gente vai com tudo isso. Thank you, Benki, for your words there. And it's a deeply concerning message, but one that we all need to hear. And I hope that everyone on the call today is able to consider those questions that Benki asked. Where are we going today? And why are we here? And we've each got a part to play. And we can each plant those seeds for a future where we're addressing those root causes. Thank you, Benki. I'd like to open up the chat if that's okay. Ria's kindly helping us. We have about 20 minutes left, and I'd like to open up just for any comments, questions that may be coming up from the audience with us today, hearing from Benki and Leah Nilsson and Niana, and what is coming up for folks. Is that possible, Ria? Is the chat open for everyone? I think so. Everyone should be able to chat to everyone so we can all see any comments, questions coming through. There we go, we have some. Thank you all. Please feel free to share thoughts that are coming up for you. They may spark some inspiration for others. Share your reflection, share your questions even, and we'll try to get through some if we can. And while we wait for those to come in, I'd also love to share, it was mentioned, I think Niana mentioned, that we have in recent months started a new project with Eurenka Tassarinci with the Warrior Youth Guardians of the Forest, which is about planting trees with young people and families in the nearby town of Marechal Tomatalgo, to raise awareness of the importance of trees and the forest and to promote reconnection with nature. The project there, the new project, Marechal, is only possible with the help of restricted funding from a donor. And also the Forest Garden project has been supported for many years now by restricted funding from a generous business partner. So if you are in a position to partner with us and Eurenka Tassarinci, either as an individual or an organisation, to fund at a larger scale or a specific project, we would love to hear from you. Please reach out to support@treesisters.org. And it's lovely to see those comments coming in. Hard not to feel helpless. Appreciate being here today just to witness the words of these three speakers. Beautiful comment. And it is sometimes hard to feel hopeless, but we are all here together and we are all wishing to do something different for Mother Earth. So we can hold hope in the community that we're here today with. And a question, we wish to have a diverse conversation of the role of Indigenous peoples
in climate adaptation and resilience in developing communities. Can I ask Georgina, that I see there are question? some comments. There's one question from someone saying which trees are planted here in specific. So I think Leon Nielsen can answer that, and the others, I believe, are comments. Wonderful. Would you like me to answer to that? That would be great. Thank you, Flora Pode responder Leonelson. sobre as árvores que estão plantadas aqui, por quê? Tipo de árvore. As árvores que a gente planta aqui no nosso espaço são árvores que são típicas da Amazônia. São árvores frutíferas e árvores que são medicina também. São árvores que a gente utiliza, traz ela para perto da casa, porque quando ela está grande, dando fruto, os animais também eles vêm para perto da casa. Então, é uma forma de chamar os animais da floresta para ficar mais perto da comunidade. A gente planta muitas dessas árvores por essa razão de ter também os animais perto, próximo da gente. E também colocamos frutas para que a gente, no futuro, não vá na floresta, andar a floresta para tirar as frutas que a gente precisa. E a gente tem elas perto da casa, como açaí, ingá, a banana, abacaba, pupunha, e assim outras frutas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente, quando vai fazer o nosso viveiro, o nosso plantio, a gente reúne a juventude, reúne a nossa família, a nossa mulher, os nossos filhos, e a gente junto prepara o solo e enche o saquinho, conversando, contando história, trabalhando, cantando. E depois que o viveiro está preparado, a gente doa algumas mudas e também a gente leva para as escolas, conversa, faz uma fala junto com os alunos, com os professores, e junto a gente planta. E também a gente fala, orienta as crianças, os jovens, qual a importância desse projeto. Por que a gente está levando isso para as escolas? Por que uma planta ela deve estar plantada naquele solo? Qual é a importância dela para nós? Porque para nós tudo é medicina. Todas essas plantas que nós plantamos, ela é medicina. Ela cura certas doenças no nosso corpo. E a gente tem trazido isso para esse tempo, porque essa cultura está se perdendo. Porque antes, os meus antepassados, meu avô, minha avó, eles tratavam muitas doenças com remédio natural da floresta. E que hoje, com a chegada da medicina farmacêutica, isso cada vez está ficando mais raro, né? Hoje as pessoas acreditam mais no anti-inflamatório que é das drogarias, né? Das farmácias. Então, a gente quer levar isso, né? Trazer isso de volta, que essa medicina não possa também ser esquecida. Que a gente possa estar sempre levando essa visão de trabalho. Acredito que a gente vai fazer um bom trabalho aqui, que já estamos fazendo um bom trabalho, e acredito que vai nascer muitos outros grupos de jovens em Marechal Taumaturgo, nessa região, para levar esse incentivo para as outras comunidades. E isso, daqui a um tempo, vai ser muito forte aqui em Taumaturgo. Então, a gente pode ter um município pequeno como um modelo de sustentabilidade para o nosso Brasil. Então, é isso que eu estou me expressando, dizendo a vocês que aqui a gente está plantando uma semente, que essa semente um dia vai dar impacto no Brasil e no mundo. Eu acredito que daqui possa estar nascendo
um sistema que possa ser levado para outros lugares do mundo. Eu acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa, e muita gratidão. Georgina, do you want me to ask him the other questions or how are we on time? I Yeah? think, yeah, we've got about 11 minutes, so I think a couple more questions, if we've got time, would be brilliant. Just leave me 5 Como minutes. a sua organização trabalha coletivamente no território Axanica e com as comunidades? Em territórios indígenas há muitas pessoas e às vezes é uma dor de cabeça de se organizar. Tu quer todas as perguntas uma por uma? Um por um. Como que trabalha com indígenas? Porque é complicado. Olha, só para vocês entenderem um pouco melhor da nossa atividade aqui em Marechal Tamaturgo, a gente trabalhou um tempo atrás na aldeia Axanica, que é a aldeia que o Benck viveu, cresceu. A gente trabalhou muito lá. E depois que ele veio para Marechal Taumaturgo, a gente trabalhou muito pouco lá, porque lá tem outra organização, tem outra associação, tem outros chefes. Então, quando a gente trabalhava lá na aldeia indígena Xaninca, do Rio Amonha, lá era muito belo o trabalho, era um exemplo de organização na época, porque era um evento comunitário. Era criança, velho, jovem, pai de família, todo mundo estava dentro do trabalho. O roçado que era feito, o plantio de macaxeira, era todo mundo junto, coletivo. Quando ia fazer uma pescaria, era todo mundo junto. Quando ia fazer uma caçada, a maioria dos guerreiros da aldeia ia junto para fazer a caçada, fazer o acampamento na beira dos rios. E junto voltava para a aldeia. Quando era para plantar, a maioria da juventude também estava junto para fazer o plantio. Quando ia limpar a aldeia também, todo mundo estava junto para fazer a limpeza da aldeia todinha, né? Isso a gente vê ainda até hoje em algumas comunidades indígenas, né? Essa forma de trabalhar. Isso é muito bonito ver uma comunidade com isso ainda hoje, porque isso também está se perdendo por conta da introdução acadêmica, né? Hoje o sistema que hoje é implantado no mundo, hoje está chegando dentro das aldeias como salário, né? Dinheiro, para cada um ter o seu dinheiro, e como fosse dividindo as tarefas para cada pessoa em cada lugar. Então, isso impactua também na organização comunitária. Mas aqui, o nosso grupo, a nossa organização, ela está trabalhando dessa forma. Ela está trazendo esse incentivo que o coletivo, a união, as pessoas juntam, ela transforma. Ela transforma rápido uma comunidade, ela transforma rápido um sistema, uma forma de vivências das pessoas que vivem naquela terra. Então, se você imaginasse, se todas as escolas de Marechal Taumaturgo tivessem unidas para fazer um projeto, a gente plantaria aqui milhões de árvores. Imagina o Brasil todo, todas as escolas do Brasil se unindo para plantar árvore no Brasil. Era bilhões de árvores, né? Então, assim, a união ela faz a força, ela leva, ela transforma, mas dessa forma a gente muda as coisas, não com protesto. Protestar, sair na rua, bater, quebrar coisa, isso não funciona, né? Então, o que funciona é você fazer na ação, né? Ter ação, né? Ter coisa para mostrar para as pessoas que é capaz da gente poder fazer aquilo, e é muito simples quando a juventude faz isso, porque as pessoas eles não vão querer barrar porque são jovens, são crianças, sabe? Então, é uma forma da gente poder fazer algo que não vai ter muita interferência desse pessoal de fora, porque se fosse pegar organizações, empresas, outras pessoas para poder pegar um recurso para implantar, isso aí poderia ser ia ter muito olho, né, olhando para a gente de uma maneira, as pessoas vão querer tomar espaço, ou vão querer tomar um lugar, vão querer tomar uma prefeitura, ou vão querer fazer parte e querer mudar o sistema
da nossa realidade. Então, é uma forma da gente poder estar levando isso para a juventude e no futuro a gente pode implantar uma coisa bela para o município, para o estado, né? Então, essa é a minha visão, começar de pequeno para um dia ficar grande e sábio, com inteligência, com uma missão que seja de responsabilidade, com compromisso com a vida do outro. Então, acho que é isso. Tem 6 minutos. O que que os cidadãos americanos podem fazer para conter os interesses comerciais da Amazônia, como a produção de gado e a mineração? É outra pergunta que está sendo lá. Qual seria o seu conselho para que as pessoas no Ocidente se comprometam e comecem a defender a terra? Eu acho que, para mim, assim, a minha visão hoje, não só os americanos, mas como a Europa, outros países da Ásia, elas precisam do que o Brasil tem aqui, né? A Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas sim a Amazônia peruana, outras partes da Amazônia que estão em outros países. Isso, o que a gente pode fazer, esses governos que eu vejo, eu vejo assim, é como eu sempre tenho falado, as pessoas não têm terra nos seus países, as pessoas não têm maquinário, e por que que não tem água ainda nas suas terras? E por que que não faz um sistema aonde possa utilizar essas terras para poder fazer produção, trazer de volta o seu sistema que foi acabado, que foi exterminado por as suas mãos? E por que que tem que investir para outro país onde está intacto, desmatar a floresta para alimentar o país dele? E por que que não faz um sistema como fosse como fosse um sistema cooperativo, pegar aquela população e criar um projeto para resgatar o seu continente, o seu país, e plantar fruta, criar animal e fazer polos e mais polos de criações de animais, piscicultura, plantio de diversas plantas e ter um mercado externo, né? Para não ter eu plantar milho na Amazônia, vender para a China e depois eu comprar o porco que é alimentado com a minha ração aqui, né? Eu planto milho no Brasil e eu compro dos Estados Unidos o milho que eu plantei na Amazônia, né? Então é uma coisa assim que não, para mim não tem muito sentido, porque eu sei que tem muitas terras que estão aí vazias, que estão na mão só dos grandes empresários pensando em vender no futuro essa terra para ganhar dinheiro. Então, os políticos têm as maioria das terras nas suas mãos. E hoje a gente sabe que é uma má administração, né? As pessoas não estão sabendo administrar o seu próprio país, mas esse é o jogo do mercado, né? É o jogo capitalista. Esse é o meu pensamento que eu imagino, né? Hoje o Brasil ele exporta e também hoje as terras da Amazônia estão sendo compradas e ficando na mão dos políticos, ficando na mão dos grandes empresários, e a população mais humilde vão para a favela, né? Ser escravo do sistema. Então, é isso. Thank you so much, Leah Nilsson, and thank you, Flor, for translating those questions for us. As we've just got a couple of minutes, we're going to have to close on the questions. But thank you so much, Leah Nilsson, for sharing your last couple of answers there for folks in the chat. And what comes through so loudly is that power of community. And obviously, you have such a strong community with the Ashaninka, and I think folks here can maybe lean into that as they digest some of the messages from today and think about their own communities and how they can find strength together. So thank you so much to Benki, Leah Nilsson, Niana, and to Flor for helping us today. Thank you all for being with us today and for sharing such incredible wisdom and stories with our audience here. Tree Sisters are so honoured to walk with you on this journey for Mother Earth. So from the bottom of our hearts, thank you. And thank you to everyone for joining us today and for your ongoing support of Tree Sisters. This is an incredible movement to be a part of, and we are so grateful to you for being here and for showing up for the earth.
We mentioned we do rely on donations, and that's to support this incredible work that's happening in Acre and in many other sites around the world, and to help us all to reconnect to nature. Right now is a wonderful time to donate because we're in the final 24 hours of our Big Give campaign, where every donation is doubled. The link is in the chat. So we're about 90% of our goal so far. So there's still some match donations to pledge. If you haven't already and you're able to, it's a wonderful time to donate where the impact of your gift will be doubled. So please head over to that page and contribute if you can. The link I mentioned is in the chat. We are so grateful if you can support us. If you're already a supporter, again, we thank you so much. If you're not, then please do consider clicking on the link for Big Give, or if you missed that chance, please consider becoming a regular donor, and the Give page is in the chat too. We have some events coming up. We'll be continuing with this series of restoration webinars, so keep an eye out for our next event. We also have the full moon meditation coming up on the 12th of May and our nature-based book club coming up on the 21st of May. So please do head to our website to sign up for those. We will send out a link to the recording next week, and perhaps we might be able to answer some more of the questions that have come in the chat. Please feel free to keep putting your comments in there. We'll keep an eye on all of those as folks leave. If you have any questions about True Sisters and our work, you can also reach out to support@truesisters.org, or again, find us on socials. We would love to see you there. I mentioned earlier, we're also looking for partnerships to invest further in this work and any of the work we do. So please do get in touch with us if that's something you are able to do. Again, I think we're all feeling motivated to take our own action and to find our communities and find the ways that we can plant seeds for Mother Earth. So I thank you all for being here today, and a huge thank you again to our speakers, to Benki, to Leah Nilsson, and to Niana, and to Flor for being our wonderful translator. Thank you all so, so much. Thank you all, everyone, for being here. I hope you have a great rest of your day.